Salve, meu povo querido, beleza? Tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula de história aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes e nós vamos retomar nossas atividades focalizando artigos e matérias para os 7º anos, 6º anos e os 8º anos também, tá? Quero mandar um abraço para o pessoal lá do Arthur Gaioto, Escola Arthur Gaioto, 7º A, B, C, D e E. Toda a galerinha ali, certo? Vamos em frente, roda a vinheta. Salve, meu povo, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, vamos em frente. Vamos retomar nossas videoaulas aqui. Vamos falar da formação dos Estados europeus. Muita gente acha que tudo está desse jeito, que os países sempre existiram desse jeito como a gente conhece hoje. Mas não é bem verdade. Tudo começou do zero, tá? A gente não vai falar da Idade Média, mas vamos falar o quê? Do século XVI, formação dos países europeus, grande parte deles. E tudo teve um começo num evento chamado Guerra dos 30 Anos. Foi um conflito que aconteceu entre 1618 e 1648, certo? Foi um dos maiores conflitos da história da Europa e, de maneira geral, foi uma guerra entre católicos e protestantes, mas eles usavam isso como um disfarce, porque, na verdade, o que estava rolando por trás era o interesse e as disputas entre famílias reais europeias, lutas por território, tá? Domínio do comércio e hegemonia política sobre toda a Europa. Então, do lado, os protestantes estavam nos reinos como Suécia, Holanda e Dinamarca e principados da Alemanha. E esses países e principados, eles se revoltaram contra Fernando II, que era o imperador do Império Austríaco, ou melhor, imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico. Ele impôs o catolicismo na Boêmia, que era uma região onde hoje é a República Tcheca, um país aí, certo, da Europa. Esse país era de maioria protestante, essa região aí. Então começaram a ter problemas. Ora, os católicos se aliaram então ao imperador austríaco, Fernando II, e ao rei da Espanha, Fernando II, e Felipe II da Espanha, tá? E eles acabaram entrando em conflito com os protestantes, teve o apoio da França, como a gente já tratou nas nossas aulas lá na nossa sala de aula, tá? Veja a ilustração que tem na sua apostila, vou mostrar para vocês aí. Pessoal, essa ilustração que está na sua apostila, tem a legenda abaixo aí, né? Então esse foi um aspecto dramático da Contra-Reforma. Nós estamos vendo aí uma ilustração, tá? Defenestração de Praga, de Johann Philipp Abelinus. Retrata esse episódio ocorrido em 1618 que deu início à guerra aí, tá? Matança de cerca de 4 milhões de pessoas esse conflito aí. Vamos retomar nosso vídeo aqui. Vamos aí a ilustração da apostila, né? E vamos falar um pouquinho de razão de Estado. Bom, então a Guerra dos 30 Anos terminou em 1648, foram assinados 11 tratados que reunidos receberam o nome de Tratados de Paz de Westfália. E foi assim que o Sacro Império Romano Germânico, a França, a Suécia e os principais principados e os principados alemães cessaram os combates e selaram a paz. Então, esses tratados, eles consolidaram a chamada razão de Estado, que é simplesmente o seguinte: é o princípio de que os interesses de um Estado têm prioridade sobre os demais interesses das esferas da sociedade, inclusive sobre a religião, tá? E qual foi as consequências desse tratado? Muito bem, ele provocou profundas mudanças na vida das pessoas, na vida política e na relação entre os estados lá, europeus. As pessoas passaram a ter uma maior liberdade, foram definidas novas fronteiras territoriais, criou-se a ideia de Estado-nação, tá? Que estabelece a soberania do Estado sobre seus territórios, ou seja, o poder de controle, tá? Dentro do seu território, certo? Vamos em frente. Tudo, inclusive a forma de governo que surgiu
dessa situação que a gente acabou de mencionar foi o absolutismo. O que era o absolutismo? É uma forma de governo onde apenas uma pessoa, o rei ou rainha, exerce o poder e é tudo centralizado na figura dele, o rei ou rainha, certo? Então eles criavam impostos sem consultar o povo, utilizavam o dinheiro arrecadado para construir grandes obras ou para financiar as guerras. E o regime absolutista surgiu na Europa entre os séculos XVI e XVIII, por volta do final da Idade Média e início da Idade Moderna, como a gente viu com o nascimento dos Estados-nação. Havia dois, a gente citou ali na apostila, dois principais teóricos do absolutismo. Um foi Nicolau Maquiavel, italiano, ele viveu em várias cortes lá das cidades-estado antes de formar a Itália, tá? Florença, Veneza, Gênova, e ele acompanhou de perto a vida da corte. E ele escreveu um livro chamado O Príncipe, em 1532, e mostra esse livro, em outras palavras, como o rei devia proceder para conquistar e manter o poder. É dele a frase, os fins justificam os meios, ou seja, eu faço de tudo, para mim, eu posso fazer qualquer coisa para atingir o meu objetivo máximo. E caso não fosse possível o rei ser amado, ele deveria ser temido. E, de acordo com Maquiavel, os seres humanos possuem uma natureza má, e para que o Estado pudesse ser bem governado, devia ser utilizado qualquer tipo de recurso, inclusive a força, para se manter a unidade e o domínio do rei. Tá? Maquiavel também defendia a unidade italiana sob um governo forte e centralizado. Outro idealista ou teórico do absolutismo foi Thomas Hobbes, o inglês. Ele publicou em 1651 um livro chamado Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. E ele considerava os seres humanos, assim como Maquiavel, ele considerava os seres humanos egoístas, com tendência a guerrear uns aos outros, uns contra os outros. Então, portanto, seria necessário um contrato social para cessar as guerras, estabelecer um poder absoluto, o Leviatã, e de preferência de um rei, que puniria os que não cumprissem o contrato. Tá? Então esses foram os dois teóricos básicos, os mais importantes desse momento histórico aí que a gente está comentando. Vamos em frente. Então, a situação econômica nesse período. Foi aí que surgiu uma prática econômica conhecida como mercantilismo. O mercantilismo, ele foi entre o período que eu citei já, século XV e século XVIII, chamada Idade Moderna, e então essa economia dos estados absolutistas europeus teve um grande desenvolvimento e eles aumentaram suas riquezas e poder. E desenvolveram uma série de práticas que ficaram conhecidas como mercantilismo, como já disse. E esse sistema baseava-se exclusivamente em mercadorias, compra e venda de mercadorias. E uma das características era o controle absoluto do Estado sobre a economia. E outro aspecto era a manutenção de uma balança comercial favorável, isto é, o Estado precisava vender mais e comprar menos, para que tivesse um saldo positivo na sua balança comercial. Isso é uma prática econômica que até hoje é muito utilizada pelas nações, certo? Na economia global que nós vivemos. E a economia global e internacional que surgiu nesse tempo, ok? Muito bem. Então, para proteger seu mercado interno, os estados eles adotavam regras ou protecionistas, taxando de impostos altos os produtos importados, para poder assim controlar a sua balança comercial e assim estimular mais a venda para o exterior do que a compra do exterior. Ok? Muito bem. E o sistema mercantilista ele estimulou a busca de novos mercados, a busca de novas mercadorias, novos territórios para serem explorados comercialmente. Isso deu origem à união entre mercadores e reis, especialmente os de Portugal e Espanha, da França e da Inglaterra, e esses se lançaram ao mar para descobrir novas fontes de riquezas. Esse projeto de expansão marítima resultou em disputas pelos domínios econômico, político, social e militar de uma vasta região do Oceano Atlântico, certo? Para controlar as rotas comerciais e acabou colonizando novos territórios como a América e a África. Muito bem? Vamos em frente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e a gente volta com a segunda parte dessa aula, a formação dos Estados Europeus. Forte abraço e
Até mais!